Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Vivaldo Chagas, ele que é conselheiro do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quero agradecer, Vivaldo, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Discutir com a gente sobre a cidade de Maceió. Um tema hoje que a gente tem sempre colocado, a Prefeitura de Maceió tem discutido, é a questão dos telamares. Você tem um corredor Vera Arruda ali nos telamares, e essa parte aí sempre há uma discussão, abre via, não abre via. Como se discutir esse tema? Bom, como vai? É um prazer estar aqui. Conselho sempre de portas abertas, atender os convites. Bom, creio que desde que eu vim morar em Maceió há mais de 20 anos, que o pessoal sempre levantou a questão dos telamares. Antes mesmo do corredor Vera Arruda ficar pronto, quando aquela área ainda não estava, digamos, ocupada, não tinha sido feita nenhuma obra, e realmente muitas pessoas veem aquilo ali quase como um entrave ao crescimento. Já vi várias pessoas questionando que será que não seria o corredor Vera Arruda uma barreira como durante muito tempo foi o quartel, ou seja, algo que bloqueia o crescimento da cidade? Eu acredito que o mais importante é colocarmos tudo em perspectiva. Então, para a gente entender todos os problemas do Maceió, acho que é importante analisar alguns dados, como, por exemplo, dados do IBGE. Se pegarmos Maceió de 2000 a 2016, nós tivemos um crescimento de quase 30%. A população de Maceió subiu de quase 800 mil habitantes, 790 mil, para um pouco mais de 1 milhão. Ela tem 1.021.000 no censo 2016. Então, vejam, é um crescimento de 30%. Como é que a gente entende esse crescimento? Se pensarmos 200 mil habitantes é a população do Benito Bentes 1 e 2. Então, isso já mostra o crescimento que o Maceió teve num período relativamente curto de 16 anos. Quando olhamos esse crescimento, se pegarmos dados como, por exemplo, da SMTT, a SMTT mostra que, no mesmo período, 2000 a 2016, o número de usuários de transporte público caiu. O que é algo que a gente não entende como. A população cresce e o uso cai. Então, praticamente, no ano 2000, tínhamos em torno de 9 milhões de passageiros mês. Então, quase 30% da população se deslocava de ônibus. No mesmo período de 2016, isso caiu para algo em torno de 7 milhões, ou seja, o que era quase 30% não chega hoje a 20%. Então, a população cresce e o uso dos transportes de massa, ou seja, que levam mais pessoas, tem caído. Então, para onde é que foi essa população? Para onde é que foram essas pessoas? A resposta vem a partir de dados do Detran. Então, em 2000, Maceió tinha algo em torno de 60 mil carros registrados com placa de Maceió. Em 2016, isso passou de 300 mil. Então, passou de 300 mil, foi um crescimento de quase 300%. E quando pensamos em moto, que é um meio de transporte motorizado mais acessível, aquela questão, propaganda, rua, nós vemos que o crescimento foi de algo em torno de 7 mil para mais de 70 mil, é um crescimento de mais de 1000%. Então, toda a população que poderia estar se deslocando em transporte de massa, ela está se deslocando de forma individual. E aí chegamos à questão dos telamares, o que foi levantado durante muito tempo, que é, poxa, o trânsito na Orla congestiona, o trânsito na Gustavo Paiva congestiona, o trânsito na João Davino congestiona, mas ele congestiona por quê? Porque todo mundo quer ir para o mesmo lugar, mas não está indo junto, por assim dizer, está indo de forma individual. Então, quando pegamos essa informação e analisamos, o problema não está nos telamares. Eu diria que o problema não estava nem na questão do que era o CEPA e o quartel. O problema está em uma população que cresce de forma muito acelerada, mas que o modo dela se deslocar não acompanha esse crescimento. O pior, ele regride. Porque se pegarmos qualquer programa, jornal, a maioria dos programas, a maioria dos jornais comerciais, eles sempre falam, não, saia do ônibus e compre sua moto. Compre em 60 meses, pagando pouco mais de R$100, pagando R$70. Compre seu carro sem juros, ou então divide em 100 meses, você vai pagar uma parcela pequena, saia do aperto, venha para o carro, só que aí ele sai do aperto individual e começa a criar um aperto coletivo. Então, será que realmente uma praça é o nosso problema? Foi levantado várias vezes que não, a questão é que prega-se que no novo urbanismo os espaços sejam compartilhados, mas a ótica é diferente. Prega-se que o indivíduo, o pedestre, o morador, ele tem a prioridade. Não é o contrário. Não é tirar, digamos, uma área de potencial lazer para um morador para fazer ali passar um carro para alguém que está se deslocando.
Quando a gente fala do volume de carros, a gente tem, obviamente, se a gente for buscar a história recente, a gente tem um incentivo absurdo à fabricação e à compra de carros. O governo recente chegou a tirar o IOF, né? O IOF, acho que o IPI também, o se não me IPI engano, também né? assim, derrubou para sustentar a economia. E isso daí abriu uma compra de carros muito grande, principalmente para uma classe C, classe B, classe C, até classe D, de uma certa maneira. Mas isso daí, além de levar a compra e a obtenção do carro, não está junto a essa redução do usuário, ao fato da má qualidade dos serviços de transporte coletivo? Acredito que sim. Só que aí é como se eu estivesse terceirizando o problema. Certo. Né? Então, ao invés de eu encarar o problema de frente, que é a má qualidade de um transporte de massa, eu estou lavando as mãos. Não, eu vou reduzir o imposto e você vai ter seu carro e você se desloque. Então, às vezes parece ser algo cômodo, né? Ou seja, eu tenho um problema que não vem de hoje, é um problema claro, que é a mobilidade urbana, mas ao invés de sentar e dizer, não, vamos encarar isso de frente, vamos ver formas dessa população conseguir se deslocar com qualidade. Hoje, podemos dizer que estar dentro de um carro em Maceió não é se deslocar com qualidade, porque você passa 40 minutos, dependendo, já vi casos na hora de se deslocar, por exemplo, da Via Expressa, vamos pegar um canto fácil, José Tenório, Cruz das Almas, dependendo do horário, você leva 40 minutos, um trecho que no final de semana tradicional, a mesma rota, não leva 15. Então, será que realmente eu estou tendo conforto? Não, eu estou tendo conforto porque eu estou sentado, mas olha o tempo que está sendo perdido, né, dentro de um transporte individual. Então, é meio que um contrassenso você querer resolver um problema transferindo para outro a responsabilidade. Mas também não é uma questão de cultura. Se você for dar uma olhada, exemplo, há quem possa, em Maceió, pelo menos é uma opinião, eu queria que você comentasse se é uma opinião válida. Há quem possa hoje sair da sua casa, pegar um ônibus muito próximo da sua casa, ir ao trabalho, descer próximo do seu trabalho, pegar de volta com razoável tranquilidade e ainda assim exercer por uma questão de cultura ou status o carro. Não há também um trabalho? E aí a pergunta que eu faço é, exemplo, como a arquitetura poderia ajudar um trabalho de política pública, inclusive, se há como colaborar com a prefeitura no sentido de conscientizar, de tipo, deixe seu carro na garagem nesse sentido. É mais ou menos assim? Olha, isso é o que prega o urbanismo, né? Então, dentro da arquitetura temos também várias vertentes, o urbanismo faz parte da formação do arquiteto. Então, quando nós olhamos a questão do uso, é pegar a questão do uso misto, né? Então, é sair dessa questão do status e ver aquilo que é melhor para o indivíduo. Então, por exemplo, prega-se hoje que as áreas têm um uso misto no sentido que eu tenho a residência e tenho locais com infraestrutura para trabalho próximo de onde o indivíduo mora, né? Claro que isso requer investimento, mas a própria Prefeitura de Maceió, ela já há alguns anos, ela, em parceria com algumas instituições, ela fez uma iniciativa para o bairro de Cruz das Almas, onde a população, dialogando com os secretários, com o poder público, levantaram propostas muito interessantes, que era a questão de que, por exemplo, se eu tenho um bairro como Cruz das Almas, que hoje está crescendo de forma vertiginosa, que ele cresça de forma pensada, ou seja, se eu vou me deslocar, que seja para perto, né? Então, já que eu tenho ocupação de residência, eu estou construindo prédio, então eu tenho que reservar algumas áreas para que eu tenha ali comércio, para que a pessoa tenha a opção de trabalhar perto. E também, se eu estou preparando um espaço, que esse espaço seja pensado para o indivíduo. Então, qual é o grande problema que nós temos hoje, né? O nosso clima, ele realmente é quente. Mas quando pegamos áreas, como por exemplo, algumas áreas de Jatiuca, que você tem grandes avenidas, mas são grandes avenidas arborizadas. Então você tem um espaço que é convidativo a você caminhar, a você ir de bicicleta, né? Então, calçadas que permitam que a pessoa transite por lá é uma ótima opção, né? Diferente de investimentos que às vezes você pega grandes áreas onde você cria uma calçada e ela não tem uma árvore, não tem uma sombra, não tem praças próximas, ou seja, você não convida o indivíduo a utilizar. Uma coisa que eu acho muito interessante, se pegarmos o Vera Arruda como exemplo, é que quando o Vera Arruda foi reformado, inicialmente foi aquele boom que as pessoas fizeram um uso muito grande. E esse uso diminuiu.
utilizando aí, a análise foi em cima que temos problema de segurança, os jovens não saem de casa, os jovens não gostam de ir para a praça, os idosos não gostam se sentem inseguros de estar em um local que não tem uso. E aí tivemos, isso há pouco mais de um ano, explosão de um joguinho de celular, né? E durante essa febre desse joguinho de celular, que era uma coisa simples, ou seja, um aplicativo que quem tinha ele ia para a rua para caçar monstros virtuais. E praticamente o Vera Arruda fervilhou de gente. Não foi preciso investimento em segurança pública, não foi preciso criar um novo posto da PM, não foi preciso colocar um policial em cada esquina, não. Por um jogo, as pessoas voltaram a ocupar a praça. Eu vi uma coisa em Recife que não vi aqui, que foi, estava caminhando por lá, e um grupo de jovens, na faixa de 14 a 16 anos, andando na rua com os seus celulares na mão, com aquele cabinho de bateria extra, ou seja, eram jovens de classe média e classe média alta, andando na rua por conta de um jogo. Então, muitas vezes, não é um investimento pesado que você tem que fazer em segurança pública, que você tem que fazer melhor. Às vezes, simplesmente, alguma coisa que seja de interesse da população para que ela saia de casa e vá para a rua, muda a realidade no local. Mas, recentemente, eu recebi aqui um especialista em segurança pública que ele dizia o seguinte: olha, a segurança ela não precisa mais ser tão ostensiva, no sentido de tipo ter o policial a cada esquina, mas ela tem que ser muitas vezes não fardada. A pessoa precisa ter a sensação de que está segura, e a gente não encontra isso nas ruas do Brasil. Você vai num corredor Vera Arruda e buscar algo semelhante a 100 quilômetros daqui, que é em Arapiraca, o Parque Ceci Cunha, você vê uma sensação de segurança que justifica o Parque de Ceci Cunha ser bem movimentado e o corredor Vera Arruda ter essa instabilidade de público. Como dá essa sensação, se você comparar inclusive isso, também não é a mesma coisa do ônibus, exemplo. Eu lembro da minha adolescência, dos meus pais não terem qualquer medo de eu usar um coletivo. Hoje, você que é pai, fica sempre, poxa, meu filho vai pegar um coletivo, será que ele vai ser assaltado? A segurança nesses dois casos, tanto na praça como no uso do transporte, ela não pesa para você individualizar a vida? Pesa também, mas às vezes essa questão da sensação, ela é relativa, né? Por exemplo, meu filho ele vai para a faculdade e ele vai de ônibus, né? Por quê? Porque não há motivo, tendo um transporte que é mais rápido realmente, quando comparamos o tempo de deslocamento dele de ônibus, casa-faculdade, faculdade-casa, é infinitamente mais rápido do que se fosse demandar logística para que ele fosse de carro e voltar de carro. E quando pensamos nessa questão da sensação de segurança, aí de novo vem às vezes aquele medo interiorizado do indivíduo. Então, por exemplo, no Brasil, nós não temos tanto um incentivo ao que em outros países nós chamamos de o Neighborhood Watch, que é a vigilância da vizinhança, né? Quem melhor do que a vizinhança para saber o que está acontecendo de diferente em determinada localidade, né? Então, às vezes, esse medo ele pode tomar dimensões que chegam a beirar uma paranoia, que, claro que existem motivos. Hoje em dia, é óbvio que temos problemas de segurança muito maiores do que tínhamos. Por exemplo, quando eu era adolescente era diferente, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia caminhando da escola para casa e voltava, né? Mas, hoje em dia, não é impossível, né, uma criança se deslocar de casa para a escola caminhando, né, desde que também os pais mostrem que isso é viável, né? E eu não falo só Maceió, vamos pegar uma cidade maior, Recife, né, que é muito maior e que essa sensação de insegurança ela é muito mais potencializada do que aqui, né? Eu tenho 2 enteados que moram em Recife, 9 e 10 anos. E é aquela questão, a minha sogra, ela vai caminhando com eles. É óbvio que ela não entra em qualquer rua, mas isso é para qualquer cidade, né? Então, ela vai caminhando com as crianças. Na volta não, porque como eles estudam à tarde, a volta já está um pouco mais tarde, já é mais complicado, então eles acabam voltando com transporte, até porque é uma senhora idosa, então para ir ela consegue ir. Então é aquela coisa, até a caminhada dela já é feita nesse horário. Então, no início, ela morava no interior, ela tinha pavor de descer para
para caminhar, porque, estou numa cidade grande, sempre me disseram que é violento, você é assaltada, você é isso, você é aquilo, vai ter problema. E quando ela efetivamente começou a caminhar, ela viu que ela tem que ter cuidados, como temos que ter em qualquer lugar, né? Se sairmos hoje à noite, às vezes para um barzinho, a gente tem que ter cuidado quando vai para o barzinho, porque você não sabe a índole de quem está ali. Mas é a mesma coisa, se nos deixarmos dominar pelo medo, os espaços vão ficar cada vez mais ociosos, o trabalho da segurança pública vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque não vai ter alguém ali também para auxiliar, né? É aquela questão, por que interior é tão tranquilo? Porque praticamente todo mundo se conhece, né? Eu nasci no interior e eu conhecia meus vizinhos de porta pelo nome. Hoje, nas grandes cidades, as pessoas moram em prédios, às vezes você não sabe o nome do filho do seu vizinho que tem a porta em frente à sua. É muito mais próximo do que era quando as pessoas moravam em casa, mas olha a questão da segregação. Então, será que esse medo todo não é simplesmente que nós nos sentimos cada vez mais sozinhos na cidade? Ou seja, nós estamos perdendo o contato com o vizinho, né? Antigamente, eu lembro disso quando era pequeno, alguém se mudava para a rua que eu morava. Os moradores iam lá, cumprimentavam, se apresentavam. Hoje, às vezes você vê a pessoa se mudar para um prédio e às vezes você nem às vezes para saber o nome. Às vezes você tem uma vaga de estacionamento do lado dela, às vezes vocês têm uma área de lazer, às vezes você tem uma quadra, vê as crianças brincando, as crianças se aproximam, conversam, e às vezes os pais só vêm se aproximar às vezes quando recebem um convite de um aniversário ou quando as crianças têm algum desentendimento que, a meu ver, os pais não deveriam intervir, mas nessa hora que os pais vão, quem é o pai de fulaninho, quem é a mãe de fulaninho, eles estão discutindo, eles estão brigando, aí nessa hora que vai conhecer o vizinho, vai conversar com o vizinho, né? Então, às vezes a sensação de insegurança é mais psicológica do que necessariamente de convívio, porque a pessoa fica com medo de descer, se eu não estou na rua, então é óbvio que não vai ter ninguém ali na rua, né? É como às vezes eu falo com meus alunos de arquitetura. Quando você vai para uma cidade estranha, Recife, já falei várias vezes isso, você tem que ter cuidado de um local que não tem movimento, mas é o mesmo cuidado que você tem que ter em Maceió, né? Você não vai entrar numa rua comprida que não tem ninguém. E eu falo isso às vezes até para minhas alunas, né? Quando a gente está fazendo o projeto, elas de forma até instintiva, né? Quando a gente começa a trabalhar o projeto sem dizer diretamente, então é quase como brincar com psicologia, né? Então, normalmente elas se sentem inseguras de se deslocar para um local que não tem ninguém. E elas sabem que quando tem alguém, pode passar por ali. Por quê? Porque você tem alguém para quem pedir socorro se acontecer qualquer coisa. Então, esse ciclo vicioso, ele acaba criando problemas muito maiores. Ou seja, o medo de acontecer alguma coisa não faz com que as pessoas ocupem espaço. Mas as pessoas não ocupam espaço, o medo de acontecer alguma coisa, e começa sempre nesse jogo de empurra-empurra, esperando que tome alguma decisão. E aí, quando você vê um jovem, os jovens vão, brincam. Por exemplo, quando eu comparo o Recife Antigo, se eu pego a Praça do Marco Zero, né, nós levamos os alunos de arquitetura, meus alunos de arquitetura e vários outros professores de todas as faculdades de arquitetura fazem isso, leva sempre que pode a Recife, porque é relativamente perto. E é incrível a experiência, porque o pessoal vê, nossa, eu tenho uma Praça do Marco Zero, e você tem ali idosos caminhando, você tem o pessoal andando de bicicleta, você tem criança correndo, você tem gato, cachorro, papagaio, música, o pessoal dançando na rua, e você não tem um policiamento tão ostensivo. Claro que tem um policiamento, porque precisa em toda a cidade, né? Não dá para deixar simplesmente à sorte, mas você tem aquela multidão reunida, dançando, comendo, brincando, vendo a apresentação teatral, e o pessoal está ocupando espaço. E o espaço se torna atrativo. Mas ele se torna atrativo não pelo espaço, mas porque lá existem pessoas. Mas ele se torna atrativo pelo poder público ou pela sociedade? Pelo uso da sociedade. A sociedade é quem efetivamente mora no espaço. E é a sociedade que efetivamente tem que ocupar o espaço, né? Não dá para esperar, por exemplo, que os vereadores, os deputados ocupem uma área. Porque o que é que eles vão fazer ali? A não ser no seu horário de lazer, enquanto eles não são mais deputados ou vereadores. Eles são cidadãos, né? Uma iniciativa fantástica que a Prefeitura de Maceió abraçou é o Domingo na Praça. Veja que começou com algo, isso começou há 3, 4 anos, com grupos de jovens, de estudantes, que iam fazer um piquenique no Parque Gonçalves Ledo, na Praça do Centenário, quando todo mundo dizia, não vá porque é perigoso. E o pessoal começou a ocupar. E a Prefeitura abraçou a ideia e viu que, nossa, realmente é possível ocupar. E qual foi a consequência disso? Ou seja, as pessoas indo para a praça, hoje a Prefeitura de Maceió, ela reforma as praças. Por quê? Porque sabe que as pessoas vão. Há alguns anos atrás, era inimaginável
aquela praça, por exemplo, do José Tenório, ela tem o movimento que tem hoje. Hoje você passa naquela praça, 11 horas da noite, você vê criança correndo, você vê os jovens brincando, você vê os adultos, você vê idosos, pelo simples fato de que a praça, ela é viva, né? Ela é viva. Ela é viva. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o arquiteto Vivaldo Chagas, ele que é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a gente daqui de Alagoas, a gente volta já depois do intervalo no programa Ponto de Vista. Papai, filha. Eu nunca vou te deixar cair. Segura, pai. Segura. Que linda. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o conselheiro do CAU, Vivaldo Chagas. A gente falando ainda da Praça do Corredor Vera Arruda. Qual o papel do Estado em praças, em corredores, nesse sentido? E, Maceió tem espaço para mais corredores de Vera Arruda? Claro que sim. Toda cidade, ela tem muito espaço. Às vezes até uma rua, ela pode ser convertida num corredor. Né? Por exemplo, vamos pegar uma obra recente. Né? Já imaginou se pegássemos aquele trecho em frente à PRF? Claro que teria que ser visto algumas questões de logística em relação ao que é aquela superintendência. Mas imagine a facilidade que seria, por exemplo, aquele corredor da PRF, aquele trecho que vai ali por Jaraguá, metade dele se ele fosse transformado num corredor com arborização e coisas do tipo. Se pegássemos o Jacintinho, eu lembro de ter visto há alguns anos uma proposta, ainda pensando no VLT, que previa exatamente isso. A principal do Jacintinho, ela não permitiria a passagem de veículos particulares. Certo. E o VLT passaria por ali. Então, qualquer pessoa que precisasse se deslocar do Jacintinho, chegando até Centenário, chegando até a rodoviária federal, ao terminal rodoviário, utilizaria o VLT como forma de transporte. E aí eu fico imaginando como seria uma área como o Jacintinho, que ainda tem moradia diferente do centro, né? O centro é exclusivamente comercial, uma área onde você tivesse um corredor também, ou seja, a gente sairia do foco de atenção, que é a orla,
Porque sempre os moradores às vezes acabam falando isso. Nós moramos em Maceió, quantas vezes não escutamos que só fizeram aqui porque vai ter turista? Mas como seria um investimento equivalente, né, numa área mais periférica? Eu acredito que o resultado seria muito interessante, né, porque você daria à população a possibilidade de utilizar, né? Então, se eu não Isso me a engano, principal do Jacintinho. a principal do Jacintinho. Se eu não me engano... Fechada a carros. Fechada para carros. Ia ser um transtorno, não, Vivaldo? Não se o transporte coletivo atendesse. Aí eu teria que dar o suporte para poder fazer a proposta. Simplesmente não poderia fechar e não dar O alternativas. prefeito ia estar deposto 2 horas depois do anúncio. Se ele não desse a estrutura. Mas, por exemplo, o trecho centro-Jaraguá foi inaugurado agora, né? Independente de alguns problemas que tivemos em relação ao trânsito em si, mas se pensarmos direitinho, né, hoje, qualquer um que precisasse se deslocar do centro para Jaraguá vai ser infinitamente mais rápido e de VLT do que pegar seu carro, tentar ver um estacionamento para sair, tentar se deslocar por conta do próprio fluxo e de forma rápida, né? Eu já fiz várias vezes o transporte, digamos, centro-Fernão Velho, né? E é uma experiência que os alunos dos primeiros períodos de arquitetura sempre fazem em todas as faculdades. Por quê? A maior reclamação dessa falta de estrutura, né, de deslocamento é que, não vou porque é desconfortável, não vou porque é quente, não vou porque o ônibus é caro. Aí a pessoa diz, deixa eu lhe apresentar uma outra alternativa que existe em Maceió, que é o VLT. Primeiro susto, 50 centavos. Todo mundo já fica, como assim o transporte de 50 centavos? Olha, vamos sair tal hora. O pessoal, não, a gente pode... Não, nós vamos sair pontualmente, digamos, 9h12. Mas por que tão quebrado? Chegue antes que a gente vai sair 9h12. Quando dá 9h12, o VLT aciona o aviso sonoro, todo mundo entra e sai às 9h12. Está previsto chegar às 10h32. 10h31, 10h35, ele está chegando na estação prevista. Então eu tenho um sistema de transporte que é confortável, que cumpre seu horário, né, e que é acessível. Então, é uma forma de deslocamento que eu não preciso fazer propaganda para quem mora naquela área. Quem vai ao mercado fazer compras e mora em toda essa área litorânea e vai, por exemplo, até Lourenço, até Rio Largo, usa o VLT, né? Já vi experiências equivalentes, por exemplo, atividades esportivas, jogos de esporte. Um grupo de amigos estava jogando em Satuba. E aí o que a gente dizia? Não, quem for assistir o jogo faz o seguinte, vá de VLT. Vai de carro, deixa o carro próximo a algum lugar, tem estações... Era outra situação, exemplo, se você for em algumas cidades dos Estados Unidos, próximas estações tem estacionamentos da estação muito grandes para moradores que precisem, estaciona, pega o trem, o metrô, vai ao trabalho, volta e pega o carro de volta. O carro é apenas um deslocamento, uma conexão para chegar lá. Maceió não tem isso. Não. E onde é que se reflete? Nas filas gigantescas que nós temos em relação ao trânsito. Um colega que é arquiteto também, Daniel Moura, ele uma vez estava comentando sobre a questão dos investimentos que são feitos, às vezes pensando no imediatismo, que é como nós temos no Brasil de forma geral. Quero resolver o trânsito, vou construir um viaduto. Então, ele estava levantando exatamente isso com relação ao viaduto da Bonfim, né? Ele falando que durante muito tempo foi discutido que não, vamos resolver o congestionamento ali da Bonfim, que aquele entroncamento de quem descia da rodoviária velha, do pessoal que estava em direção ao centro, não, vai ser resolvido com o viaduto. E hoje, se nós olharmos com atenção, o congestionamento não foi resolvido. Foi resolvido o entroncamento. Mas eu simplesmente separei, eu falo assim, nós pensamos em relação ao planejamento. Simplesmente foi separado, cada um agora só pega o seu congestionamento. Então quem vai para o centro, está no congestionamento que vai para o centro, quem está descendo do farol, pega a ladeira da rodoviária, continua no congestionamento que está descendo. Então simplesmente 2 congestionamentos não se cruzam, mas cada um continua no seu congestionamento. Então foi sacrificada uma praça com a justificativa que é melhorar o fluxo e essa melhora não veio, né? Então, essa questão do imediatismo, ele às vezes é uma armadilha, né? Daria para resolver aquilo sem o viaduto? Aí a gente volta para o quê? Um transporte coletivo que funcionasse. Uma alternativa
barata, viável, que atendesse a No população. caso do VLT, não dá a impressão, Vivaldo, que embora ele acompanhe hoje uma rota de desenvolvimento urbano de Maceió, ele acompanha uma rota de 1920? Eu diria mais antiga, porque quando nós analisamos a rota que o VLT faz, é aquela rota, hoje está sendo reativado, é aquela rota de comércio de quando Maceió foi fundada. Isso? Porto, Jaraguá, Centro, Bebedouro e Sobe. Então, Maceió cresceu seguindo essa rota. O trilho do trem era a rota que a cidade crescia. E o VLT substituiu. Eu pude falar isso aqui, conversar aqui com o Vinícius Maia Nobre, e ele dizia, quando eu fiz uma pergunta para ele, fiz: Vinícius, o Farol foi o primeiro bairro de gente rica aqui em Maceió. Ele fez: não. Bebedouro. Bebedouro foi o primeiro bairro onde os mais abastados moravam. E aí você vê que é quase como a Paulista, ou seja, a rota de comércio passava pela via principal de quem detinha a capital. Então, ainda hoje existe em São Paulo a lei que, é óbvio que ela não é cumprida, que obriga que todo carregamento de gado passe pela Paulista. Mas por quê? Porque lá é que ficavam os casarões dos donos de gado. Isso. Então, e paravam para beber ali. Exatamente. Por isso que era bebedouro. Né? Então, aí Maceió foi crescendo e era óbvio que o transporte seguiria essa rota. Mas ela começou a espalhar em outras direções. E aí pegamos Bebedouro, um eixo. Fernandes Lima é outro eixo. E o investimento para atender esse eixo não foi feito de forma coletiva. A gente tem Fernandes Lima na década de 20. Uma iniciativa que não se deu por uma questão de desenvolvimento social, se deu por um interesse externo, construiu-se uma via. E aí se cresce ao lado. Mas se você dá uma olhada, é década de 20. Nós temos praticamente 100 anos e o desenvolvimento de um VLT é baseado em algo anterior a 1920. Isso não é assustador, de certa maneira? Claro que é. E aí a gente volta à questão da intervenção urbana. Então, poxa, basicamente quando eu me mudei para cá, e não está muito diferente, eu me mudei para cá na metade dos anos 90, fazer faculdade, e quando eu me mudei para cá, alguns colegas de faculdade diziam, para andar em Maceió você tem que saber o seguinte: ou você vai para o Bebedouro, ou você vai para Fernandes Lima, ou você vai pela Via Expressa. Pegando um desses três, você chega a algum lugar, geralmente a praia ou a faculdade. Perfeito, foi assim que eu aprendi a andar aqui. Ou eu estava na Via Expressa, de ônibus, ou na Fernandes Lima, de ônibus, ou ia para o Bebedouro de ônibus. Né? O Cidade Universitária, que rodava a cidade inteira, que foi uma experiência ótima para saber como deslocar pela cidade, mesmo rodando muito tempo. Aí temos 3 eixos principais. As coisas não mudaram. Continuamos com os 3 eixos principais. Hoje temos investimentos que estão começando a interligar, porque eu lembro que nos anos 90, né, por exemplo, se você estivesse na Via Expressa e quisesse ir para Fernandes Lima, ou você fazia o cruzamento no Distrito Industrial, descendo bem complicadamente tinha a Santa Lúcia, naquela rota que hoje foi feita uma outra obra, mas era a mesma questão, Aldebaran, né? E depois disso, desce, não existia Ouro Preto, só tinha movimento na gruta. Então, a cidade com 3 eixos principais, os 3 eixos não conversam. Como é que o transporte público vai conversar se os eixos não conversam entre si, se eu não tenho vias que interligam? Então, praticamente eu teria que descer muito ou subir muito para poder fazer esse acesso. Uma das últimas obras de grande porte que foram feitas aqui em relação à via, Márcio Canuto e Josefa de Melo, que foi exatamente para conseguir fazer a conexão, podemos dizer até do Farol mesmo, né? Porque quando a gente pega a Rotary vira Márcio Canuto, a Márcio Canuto vira Josefa de Melo, e nós chegamos até Cruz das Almas, do lado de um grande shopping. Mas ainda assim, ela melhorou muito esse deslocamento. E não foi uma via pensada simplesmente para carro. Né? Hoje, se você olha a Márcio Canuto, Josefa de Melo, você tem ciclovia, você tem calçadas. Claro que vai levar alguns anos até aquele espaço ser ocupado efetivamente com moradia. Mas para quem anda de bicicleta, para quem anda de carro, para quem anda de ônibus, você tem agora uma ligação direta da parte, digamos, litorânea e chega no Farol. Coisa que antigamente a gente não tinha, ou seja, tinha que cortar pelo Feitosa para ir para um canto, para ir para o outro, Fernandes Lima para poder subir, e hoje existe esse eixo. Existe a proposta do que é a Ecovia Norte, que é Benedito Bentes até o litoral, né? Que também hoje ainda é uma área desocupada,
né? Ela teria N problemas, claro que teria, porque a gente está pensando para frente, mas foi como aconteceu com o Recife, com o anel viário que hoje já está sobrecarregado. Então, alguns investimentos eles têm que ser feitos pensando para frente. E hoje em dia, no Brasil, de um modo geral, nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Ou seja, quando poderia ter sido feito, ou seja, quando o impacto teria sido muito menor, não foi feito. Porque o planejamento não tinha alcançado esse nível de maturidade de saber que precisava daquilo ali. Mas continuando sobre esse planejamento, a gente vai para mais um intervalo, a gente volta sobre essa parte inclusive das vias. Eu estou aqui com o conselheiro do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Alagoas, o Vivaldo Chagas, e a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o conselheiro do CAU, o Vivaldo Chagas. A gente falava do planejamento da cidade. Eu lembro de uma experiência em 2005, quando a Prefeitura de Maceió iniciou, até para tentar cumprir uma campanha uma proposta de campanha, o eixo viário do Vale do Reginaldo. Isso foi proposta do primeiro mandato do prefeito Cícero Almeida. Sim. Em que você pegaria movelmente na Praça do Bonfim. Sim. E subiria até o Benedito Bentes, 2 vias, limparia o Riacho Salgadinho, e isso daí seria uma alternativa para ficar no meio entre a Via Expressa e a Fernandes Lima. E eu lembro claramente que o projeto previa 2 faixas. Faltou em Maceió, na década de 20, 100 anos atrás, ou até antes, um pensamento no estilo de dizer bem assim, vamos construir vias largas, porque vamos crescer? Olha, eu vias acho que conectadas, porque vamos crescer? Eu acho que a grande questão é que não se imaginava que hoje teríamos tantos veículos individuais como temos hoje, né? Quando pensamos na década de 20, tínhamos bondes, ou seja, o transporte ele funcionava de uma forma diferente. Eu vou aumentar um pouquinho a provocação pelo seguinte: se você for a Salvador, ou se você for a várias cidades dos Estados Unidos, eles sempre foram pensados com vias muito largas. E não foi algo parecido nesse sentido no Brasil, principalmente Maceió. Olha, eu acho que a grande questão é a mudança mesmo do pensamento, né? Não necessariamente uma via muito larga, ela vai ser a resposta.
estava saindo da UFAL nesse período, né, que havia o estudo do Vale do Reginaldo como uma alternativa de transporte, e meu professor de urbanismo na época, nós nos debruçamos, foi atividade da disciplina, sobre essa proposta. E por incrível que pareça, com pequenas adequações, o Vale do Reginaldo, ele permite uma via que vai além do Benedito Bentes. Né? Se pensarmos em pequenos deslocamentos, pequenas conexões, pode-se dizer que partindo ali da Bonfim, aproveitando-se o Vale do Reginaldo, se chega ao aeroporto, passando por dentro da UFAL. O que é algo que só dá para perceber quando você pega o mapa de Maceió, analisa ele de cima e começa a fazer o traçado, aí ele chega no industrial e continua a subir. Só que meu professor de urbanismo, Geraldo Magela, ele falava sempre o seguinte: olha, se é para abrir uma nova via, que essa via ela faça algo diferente. Então, se eu tenho uma nova via, que essa via não seja uma via larga, pensada como foi a Fernandes Lima, que eu vou pegar os carros e transferir para ela. Porque, como sempre falamos no urbanismo, carros têm fome de espaço. Então, se eu tenho uma via como a Fernandes Lima, que hoje tem 3 faixas, por assim dizer, as 3 congestionam. Se eu abro 6, todo mundo vai querer chegar, então as 6 congestionam. Então ele sempre falava o seguinte: se é para pensar naquela via do Vale do Reginaldo, e essa foi a atividade da disciplina, ao invés dessa via ser aberta pensando em 2 faixas para carro, por que essa via não ser aberta pelo que hoje chama-se de BRT? Então 2 vias para que eu tivesse um corredor de ônibus saindo da Bonfim até o aeroporto e voltando, eu não teria problema de congestionamento porque eu não teria carro ali. E eu teria um fluxo rápido de transporte. Claro que ela precisaria de suporte, ou seja, eu precisaria ter o que chamamos de estações de transbordo, ou seja, que o transporte alimentasse essa via. Então, se eu tenho toda essa via principal, começando com BRT, que poderia virar VLT, poderia virar metrô, né? Mas eu precisaria pegar essas populações que moram margeando e elas teriam que ter acesso a esse corredor de transporte e conseguir voltar. E aí a gente bate de novo na tecla. Ou seja, o deslocamento individual seria simplesmente uma conexão. Porque se eu preciso subir, eu posso pegar um transporte mais rápido até aquele local e voltar. E aí amarra a proposta do VLT na Fernandes Lima. Ou seja, eu pessoalmente, eu moro na parte alta, eu moro na Serraria. Para mim seria infinitamente mais cômodo, não falo nem confortável, falo cômodo mesmo. Se tivesse esse corredor de transporte operacional, eu preciso descer. Eu me deslocava até a Fernandes Lima, que é um trajeto muito rápido, pegava esse meio de transporte, descia, resolvia o que tinha que resolver. Para voltar, faria o caminho inverso. Então, eu não precisaria enfrentar todo o trânsito, que foi a proposta principal do corredor de ônibus que nós temos, que é a faixa azul, né? Que foi reclamado durante muito tempo porque a prefeitura decidiu privilegiar o ônibus. Poxa, nós temos que ler a regra do jogo. O nosso plano diretor, ele dá a hierarquia, transporte de massa e lá no final transporte individual. Então eu tenho bicicleta, ônibus e lá no finalzinho é que vem a obra para o carro. Por quê? Porque se nós vamos pegar um ônibus lotado, 60 pessoas. Se pegarmos 60 pessoas em 60 carros, o espaço que essas 60 pessoas ocupam é infinitamente maior do que o espaço que as mesmas 60 ocupariam dentro de um ônibus. E se eu tenho uma via que ela não congestiona, ou seja, o ônibus tem livre acesso, eu tenho regularidade. Então, eu não precisaria pegar 60 pessoas e condensar naquele horário, porque eu sei que daqui a 5 minutos passa outro ônibus. Por que é que todo mundo vai correr na mesma hora, se ele teria a certeza que se ele sair 5 minutos depois, 10 minutos depois, ele vai chegar também de forma que é uma coisa que funciona mais com BRT, VLT. Exatamente. Sempre se fala em vários projetos que a ideia é fazer um VLT hoje numa rua da Fernandes Lima, o que vai provocar em termos de obra um transtorno gigantesco. Não seria mais fácil retornar um projeto de VLT, já com VLT no eixo do Vale do Reginaldo e fazer isso? Olha, que não tem trânsito? Há, se não me engano, 2 anos, numa das mostras de arquitetura, né, todo ano acontecem mostras de arquitetura, né, e numa das mostras, o corpo técnico, o trabalho da prefeitura, eles apresentaram o que hoje é a obra que finalmente está saindo, que é o eixo Quartel e o eixo Cepa. Né? Então, na época, foi apresentada a proposta que nunca se pôde fazer uma obra de grande porte na Fernandes Lima, porque nós tínhamos esses 2 grandes entraves ao deslocamento. Então, qualquer pessoa que anda de carro, às vezes precisa subir a Fernandes Lima, sabe que pode cortar
pelas vias paralelas e conseguiria chegar até determinado ponto. Então, por exemplo, se isso já pensando, lembrando de congestionamento, mas, por exemplo, se estamos subindo sentido Praça do Centenário, sei lá, Gruta, quero ir para a Gruta. Se entrar qualquer pessoa que pega uma paralela, logo depois, deixe-me lembrar o ponto, da Caixa Econômica que tem ali no farol, se pegar aquela paralela, ela vai conseguir seguir pelas paralelas, mas ela para no quartel. E teria que voltar para Fernandes Lima para depois pegar uma nova paralela e conseguiria chegar até a Gruta sempre indo pelas paralelas. Então a proposta que foi apresentada nessa mostra de arquitetura, o projeto já estava aprovado e tanto que daqui acho que alguns meses essa obra fica pronta, são esses eixos que permitem esses corredores alternativos. Então praticamente quase que da Centenário você vai chegar até a Gruta. E aquela coisa, chegando na Gruta, a gente passa ali por trás daqueles hipermercados, né, corta o que é Ouro Preto e depois tem outro grande entrave que é um dos cemitérios da cidade, mas que aí o fluxo ele já diminuiu. Essa proposta, ela pega exatamente, e aí toda vez que eu falo isso para meus alunos, eles ficam horrorizados até andarem de VLT, que é, para o VLT ser feito na Fernandes Lima, a obra ela tem que sacrificar duas das vias. Porque uma via é a via efetivamente da implementação, mas eu preciso do canteiro. Então todo mundo, meu Deus, vai acabar com a cidade. E eu nunca falo isso sem que depois eu leve eles para andarem de VLT. Quando eles veem o benefício, eles param e aí vem aquele momento que cara, é um remédio amargo, mas é um remédio. O VLT tiraria 2 das 3 faixas durante sua implantação. Durante a implantação. Durante a implantação. E aí a proposta, dentro desse projeto que foi apresentado, é que ficaria a Fernandes Lima. O VLT, uma faixa para carro e uma faixa para ônibus. Aí todo mundo, meu Deus! Mas veja, a gente está partindo do pensamento atual, onde todo mundo tenta se deslocar de carro. A faixa do VLT vai poder ser usada para carro durante? Não. Por exemplo, se você for dar uma olhada, dependendo da bitola e da forma, você vê cidades como Turim, cidades como Roma, em que, tipo, enquanto o VLT não passa, os carros usam a parte do VLT, pela forma como é o VLT. Agora, há um grande respeito. Aqui você tem medo até da buzina do VLT. Né? E mesmo com medo da buzina, os motoristas não respeitam. Não respeitam. Uma pergunta que acontece, exemplo, 2. Primeiro disseram que aqui o VLT não tem a velocidade de frear. E eu lembro claramente em Turim que tipo o VLT freava como qualquer outro carro. Em Turim, eu lembro claramente. Em Roma também, mas exemplo, em Turim veio claramente que a velocidade do VLT parava se tivesse algum obstáculo de uma forma muito tranquila. Mas o carro já estava habituado a ter o VLT ali. Então, tipo... É muito complicado, porque estamos falando de uma realidade que ela lida, inclusive, com a educação do motorista. Então, por exemplo, se eu tenho essa via de uso misto, né, as pessoas sabem que vão ter que respeitar. Não é como aqui, que é aquela coisa, lá vem o VLT, será que dá? Eu acho que dá. Corre. Né? Ou seja, é o golpe de vista, é o goleiro que não pula porque acha que a bola não vai entrar. É a mesma coisa os nossos motoristas. Eles não esperam. A urgência de querer chegar a algum lugar é tamanha que ele vê o veículo vindo e ele bota a cara, abaixa a cabeça, seja o que Deus quiser, tamo junto, companheiro. Se der, deu. Se não der, acontece o que vem acontecendo. Então, mas volta para aquela parte da praça. Tipo, há uma cultura dessa sociedade em tipo, esse espaço é prioritariamente do VLT. Eu vou parar. Eu não preciso de buzina. Eu preciso olhar se o VLT vai passar ou não. Então, é a mesma coisa. É a situação. É a mesma coisa. Mas, veja, se formos esperar a população se conscientizar para fazer grandes obras, a gente vai estar... É aquela coisa, vamos acreditar que o rabo está abanando o cachorro. Se a gente vai esperar a resposta... A dúvida era a seguinte, se você tem uma sociedade mais consciente, não daria para aproveitar inclusive a via do VLT? Sim. E talvez, aí vem o talvez, né? Quem sabe com essa obra pronta, com o VLT funcionando efetivamente, talvez a educação permita que não, eu posso talvez pensar em utilizar também. Mas aí vem a questão, qual vai ser o foco?
o transporte coletivo. Então, o individual seria para aquela situação extrema. Né? Eu acredito que a Fernandes Lima também tem um problema do canteiro, porque ali seria a parte de descida os modelos propostos, né? Exatamente. Não, mas aí é aquela questão, ele tem o terminal e teria as passarelas. E aí a gente se pergunta de novo, ou seja, é preciso que isso seja posto em prática, né? Para que as pessoas se habituem com o sistema de transporte e a gente volte para aquilo que conversamos no começo. Ou seja, não é a questão do status de estar de carro, é a questão de como cidadão eu estou me deslocando de forma confortável numa cidade que moro com um custo baixo. Né? Ou seja, com um custo acessível, estou me deslocando sem precisar me preocupar com seguro, com IPVA, com estacionamento. Por quê? Porque eu tenho todo o suporte de ir de outra maneira. Né? Mas aí, de novo, é preciso que isso seja posto em prática, é preciso que as pessoas aprendam a conviver com ele para poder fazer uso. Quantos problemas a prefeitura não enfrentou com a faixa azul? Reclamando e um monte de coisa. E agora é que o pessoal está começando a aprender como efetivamente ela funciona. Né? A gente está indo para o nosso último intervalo. Estou aqui com o Vivaldo Chagas, ele que é conselheiro do CAU. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. A gente aqui é como se fosse uma família. Encontrei uma coisa que dinheiro nenhum compra, a chamada paz de espírito. Eu encontrei companhias que eu não tinha. A gente toma um café com leite quentinho. Nem no paraíso a gente não ficava tão bem como aqui. Aqui é onde você vê que realmente a sua doação aparece. Voltamos com o programa Ponto de Vista, estamos aqui com o conselheiro do CAU, o Vivaldo Chagas, estamos aqui falando de mobilidade urbana. Quando se pensa também no fato de deslocamento, o quanto o ciclista ainda não é privilegiado na cidade? Olha, eu iria ainda mais longe. O quanto ele é desrespeitado. Né? Eu não diria nem a questão do privilégio, né? Eu diria do respeito. Se pegarmos o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista tem o direito ao mesmo espaço de um veículo. É direito dele. Então, a grande questão é o desrespeito a um outro sistema de transporte. Porque o ciclista, ele está se deslocando no meio do transporte também. Então, não era para acontecer o que nós vemos diariamente. Ou seja, eu não precisava ser ensinado, não precisava campanhas e mais campanhas que você tem que manter 1,5 metro de distância. Por quê? Porque ele tem o direito ao espaço de um veículo. Isso é um desrespeito geral. Algo que eu percebo, eu às vezes me desloco de carro também, e, por exemplo, se pegarmos Fernandes Lima, principalmente a Via Expressa, né, que eu me desloco muito pela Via Expressa, qualquer pessoa que se desloque pela Via Expressa e vá respeitar essa norma de trânsito, vai escutar buzinas e talvez até alguns xingamentos. Por quê? Porque quando você vê um ciclista, a norma de trânsito manda que você desloque e volte. Eu me desloco e volto. O que eu mais escuto é buzina, motociclista fazendo alguns sinais, né, obscenos, reclamando porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas eu estou obedecendo o que diz a norma de trânsito. Eu estou seguindo o que manda a lei. Então eu estou respeitando um outro indivíduo que está se deslocando dentro da cidade. Né? Então, esse desrespeito, ele é muito grande. E isso é um problema que o preço é um preço às vezes alto demais, que é a vida de alguém. Se for levantado a quantidade de acidentes que acontece, Fernandes Lima, Via Expressa, essas vias cuja velocidade é um pouco, digamos, maior, há alguns meses tivemos um motociclista que faleceu. Por quê? Porque estava andando entre dois veículos e o motorista de ônibus, ele fez o que a lei manda, que é, ele desviou de um ciclista para poder voltar. Só que ele não esperava que o motociclista viesse tentando passar. Então, um desrespeito
que não foi nem em relação ao ciclista. Podemos dizer que o desrespeito foi em relação ao sistema de transporte maior. Causou a morte do indivíduo. Né? Então, quando a gente pensa na questão do ciclista, é óbvio que o bom senso, né, se fôssemos falar do mundo ideal, daquela situação ideal, não seria necessário pensar em ciclofaixa, ciclovia, colocar prismas de concreto no que antes era, digamos, um acostamento, como acontece Rio Largo para Maceió, para poder garantir o espaço, porque por lei esse espaço já existe. Mas, como não existe um respeito, e não existe um respeito generalizado, não existe respeito de motociclista, de motorista de ônibus, de motorista de carro, né? Então você acaba tendo que forçosamente ter que resolver criando uma área quando a pessoa já teria direito a ela. Então, quando a gente pensa nessa questão do deslocamento de um meio de transporte não motorizado, o respeito resolveria. Como não há o respeito, não há educação de trânsito, então a gente precisa ver formas. Só que aí a prefeitura segue a lei, as obras, de um modo geral, tendem a seguir a lei, as obras municipais. Então, por exemplo, quando pegamos ali a Juca Sampaio, né, pegamos aquele trecho do Barro Duro, ali foi colocado uma faixa, não é nem uma ciclovia, é uma ciclofaixa. Né? Mas o que é que nós vemos hoje, efetivamente? A ciclofaixa é utilizada como uma forma de cortar caminho. Motos que descem ou sobem, ou seja, elas vão no sentido, elas saem do Barro Duro em direção ao Farol, em direção à Serraria, mas nós vemos também motos que fazem sentido contrário. Eu já me deparei com carros fazendo esse sentido contrário. Ou seja, o indivíduo, eu imagino que a desculpa óbvia seria ele estava com pressa, para não fazer todo o retorno, simplesmente ele saiu, pegou pela contramão para entrar numa rua próxima, porque ele estava com pressa. Então, até que ponto a pressa de um indivíduo, ela se sobrepõe ao direito à vida de outro, ao direito de transporte de outro, né? Então, a gente volta para a questão, por que é que esse direito individual, por que é que minha urgência é maior do que a do outro? Né? Então, esse desrespeito, ele também é na ausência de vias, ele também é na hora que se faz um grande investimento em deslocamento e você não prevê ali uma área para esse ciclista. Né? Se pensarmos no litoral norte, né, nós estamos fazendo quase que uma viagem intermunicipal. É Maceió, né? Ainda estamos dentro de Maceió, né? Pescaria, Maceió. Mas eu estou lidando ali com uma AL. E eu não vi lugar nenhum, nem nas imagens ilustrativas do projeto, uma área reservada para o ciclista. Nós estamos falando de praias do litoral norte que são praias menos urbanizadas. Ele está falando de Garça Torta, está falando de Riacho Doce. Ou seja, poxa, num final de semana, será que se o indivíduo quisesse ir para lá, ele tem que se arriscar num acostamento para ir pedalando até Garça Torta, para ir pedalando até Riacho Doce? Né? Então, onde está, digamos, esse respeito? Claro que a gente está focando isso, por quê? Porque o respeito baseado no Código de Trânsito, ele não está sendo seguido. Então, forçosamente, a gente tem que garantir por outros modos. Mas aí vem, não respeita de um lado, não respeita do outro. As vias, num caso desse, deveriam ser mais largas ou, por exemplo, no AL-101 Norte é só uma faixa? Sim. Teria que ser... Porque para ultrapassar um ciclista, neste caso, em alguns casos a ultrapassagem seria proibida. Você teria que manter numa rodovia uma velocidade de 20, 30. Não, talvez nem não chegasse a tanto, porque nesse caso poderíamos entrar nas normas do DENIT. E se entrássemos nas normas do DENIT, então nesse caso teríamos a hierarquia de vias, primárias, secundárias e terciárias. E isso se reflete em largura também, mas em largura pensando na própria ciclofaixa, na própria ciclovia, numa calçada, num acesso. Então teria sido garantido a essa via, né, o acesso. E aí vem norma do DENIT que nos dá comprimento. Então, nós estamos falando de obra de mais de 1 quilômetro. E, se não me falha a memória, isso corresponde a uma via que ela precisaria de pelo menos 29 metros. Isso contando calçada, contando ciclovia, contando faixa de rolamento e contando um canteiro central. Ou seja, você cria um espaço habitável. Vivaldo, queria agradecer. O programa Ponto de Vista fica sempre à disposição. Conselho também. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.